Bom dia, igreja, mais uma vez. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém? Muito bom. Nós vamos dar continuidade, então, nessa manhã, às nossas pregações em cima do livro de Atos, um livro histórico dentro do Novo Testamento, e dando sequência do que foi visto há 2 domingos atrás, né? Domingo passado foi o nosso retiro, falando sobre a Páscoa, um momento muito bom, muito edificante e em comunhão com os irmãos também. Vamos relembrar rapidamente o que foi visto há 2 domingos atrás, porque hoje nós vamos entrar no capítulo 17 de Atos. Então, se eu não me engano, foram 3 domingos falando sobre o capítulo 16, e no último Daniel fez o fechamento do capítulo 16, dando ênfase em pontos muito importantes. Foi falado, então, sobre o tema, né? A atitude do verdadeiro cristão ao sofrer um mal. O verdadeiro cristão ao sofrer um mal deve ter atitudes corretas, de acordo com a vontade de Deus. Foi dado ênfase, então, no que o verdadeiro cristão transforma o mal em bem, né? Nós vencemos o mal não com o mal, mas nós vencemos o mal com o bem. O verdadeiro cristão transforma o mal em bem. Isso dando ênfase na questão da prisão de Paulo e Silas, né, por estar simplesmente pregando a mensagem do Evangelho. Foram presos e dentro da prisão louvavam, oravam a Deus, e Deus, de uma maneira sobrenatural, agiu e livrou-os da prisão, e todo aquele mal, então, que estava sendo intentado contra eles, foi transformado em bem, pelo testemunho deles, e aí houve a conversão, então, do carcereiro, que viu aquele algo sobrenatural, né? Como aqueles homens poderiam estar louvando a Deus, orando a Deus, naquela situação, presos, acorrentados. Então, essa foi o verdadeiro testemunho deles ali, transformando o mal em bem. Foi dado ênfase também que o verdadeiro cristão mantém o bom testemunho para não desonrar a Deus. E no aspecto que às vezes passa despercebido, no finalzinho ali do capítulo 16, é trazida a questão de que Paulo e Silas são libertados, e aí as autoridades querem, foge, sai da cidade, e Paulo, preocupado com ele? Não. Preocupado com o testemunho, disse não. Como assim? Não fizemos nada de errado? Eles que venham, as autoridades que venham, peçam desculpas, porque ele invocou a cidadania romana, mas não para dizer que ele era importante, não. Para manter o bom testemunho. E aí as autoridades assim o fizeram, pediram desculpas, e ainda para fortalecer os irmãos dali, ele volta para a casa de Lídia, para dizer, estávamos corretos ao pregar a palavra, fomos presos injustamente e estamos aqui, As autoridades nos libertaram e viemos fortalecer, manter o bom testemunho, para dizer, se eles saíssem escondidos, as pessoas iam pensar, poxa, então Paulo e Silas, eles estavam errados, porque tiveram que sair fugindo da cidade, né? Então foi importante aí esse testemunho. E o último ponto que foi falado, que o verdadeiro cristão aproveita a oportunidade de fazer o bem, na ocasião em que Lucas fica ali em Filipos, né? Lucas estava planejando seguir viagem com Paulo, mas naquele momento ele precisava ali continuar a fortalecer os crentes ali daquela cidade. Então esse foi o tema trabalhado há 2 domingos atrás. E iniciando o capítulo 17, então, foi feita então, a leitura dos versículos do 1 ao 5 do capítulo 17, trazendo o contexto geral que nós vamos ver nesse capítulo. Esse encontro nós não vamos esgotar o capítulo, vamos trazer alguns aspectos, e no próximo encontro dá ênfase na pregação de Paulo e no que ele estava ali contrapondo naquela pregação, ok? O tema de hoje, então, ao tratar do capítulo 17, é respondendo
à palavra de Deus. Tá? Esse ai tem crase, respondendo à palavra de Deus. E para isso nós vamos ver 3 tópicos que coincidem com as 3 cidades que Paulo passa aqui. É a cidade de Tessalônica, cidade de Bereia e a cidade de Atenas. Tá? E em cada uma dessas 3 cidades acontecem fatos interessantes, diferentes um do outro, que nós vamos abordar nesta manhã. Esse capítulo 17, né, descrevendo esse ministério nas 3 cidades, nós vamos ver principalmente a reação das pessoas em cada uma delas. Vamos começar então falando sobre Tessalônica. Vamos abrir então nossa Bíblia em Atos 17. O primeiro aspecto que nós vamos analisar aqui é que Paulo passava nas cidades maiores, ele dava mais ênfase em cidades grandes. Uma parte da estratégia também de Paulo trabalhar ali em importantes regiões para que o evangelho tivesse mais chance ali de propagar. Vamos ler lá os versículos 1 e 2. Atos 17, 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com ele acerca das Escrituras. Então, eles passam por Anfípolis e Apolônia, não param ali e chegam a Tessalônica. A Tessalônica era uma cidade muito importante, era um centro comercial, né? Era equiparada até com Corinto. Quando a gente for falar de Corinto também, trazer o contexto ali da cidade de Corinto, a gente vai ver uma grande importância dessas cidades na região. Tessalônica era predominantemente grega. Então, esse aspecto é importante também a gente conhecer, né? E em Tessalônica passavam várias rotas comerciais, trazendo uma grande proeminência para aquela cidade, né? E essa estratégia de Paulo trabalhar em grandes cidades, a gente vê em outros exemplos também, só para a gente enxergar isso. Em Atos 19, 10, lá em Corinto, né? A gente lê assim, ó. Paulo ficou um bom tempo ali. Atos 19, 10, assim, ó. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, a gente vê esse aspecto, essa importância de Paulo ter passado por Tessalônica, né? Então, 1 Tessalonicenses 1:8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, a estratégia de Paulo passar por grandes cidades ali promoveu um crescimento maior, né? Mais pessoas passando ali, tendo contato com a palavra de Deus. E aí nós vamos enxergar aqui em Tessalônica a abordagem de Paulo. Continua a nossa leitura ali, retomando o versículo 2, novamente, e prosseguindo 2 e 3, lemos assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, lembra? Sinagoga, né? Ele sempre tinha essa estratégia. E por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. 4 verbos importantes aqui, 4 palavras importantes. Primeira são 3 verbos aqui, que é arrazoar,
expor e demonstrar. Então, no versículo 2, no finalzinho aqui, a gente viu que por 3 sábados Paulo arrazoou com eles acerca da Escritura. O que é arrazoar? É trazer a razão das Escrituras. Ele expôs as Escrituras. Então, a pregação de Paulo sempre baseada na Escritura, na verdade, na palavra da verdade. E, além disso, ele demonstrava por fatos. Lembra que a nossa fé é dom de Deus? Somos salvos mediante pela graça, somos salvos mediante a fé, que é dom de Deus. A nossa fé é baseada em fatos. E qual o principal fato em que a nossa fé está apoiada? O que Paulo arrazoava aqui? Quando a gente vai lá para Atos, capítulo 1, Lucas nos lembra. O grande diferencial da fé cristã, da fé no nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Então, Lucas dando razão aqui, escrevendo por que escreveu o primeiro livro e por que continuou a escrever o segundo livro, que é o livro de Atos. Então, nós lemos assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vamos ver que Paulo, o que ele arrazoava, o que ele expunha, o que ele demonstrava. Cristo ressurreto. Aquele que as autoridades crucificaram. Essa era a ênfase dele. Como nós vemos também lá além de Atos 17:3, nós lembramos de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 3. Primeiro Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Cristo se apresentou vivo, aparecendo durante 40 dias, depois ressuscitou para mais de 500 pessoas. Que é a prova mais incontestável que nosso Senhor está vivo, porque quem é vivo sempre parece, né? Então, brincadeiras de lado, a palavra de Deus nos deixa muito claro, são fatos. É claro que são fatos sobrenaturais, ressurreição de Jesus, poder de Deus ressuscitando o nosso Senhor. E isso, é claro, é a fé que vai trazer o grande diferencial daqueles que creem na mensagem ou não. É isto que Paulo arrazoava, é isso que Paulo expunha, é isso que Paulo demonstrava. E quando, só para a gente fazer um paralelo aqui, quando a gente fala da ressurreição e quando a gente fala das autoridades da Escritura, as profecias cumpridas trazem autoridade para a Escritura. Paulo pega a Escritura, trabalha anunciando a palavra de Deus, quando
trabalha com judeus, ele traz aspectos do Antigo Testamento, demonstrando que se cumpriu em Jesus. Didaticamente, vamos só relembrar aqui e o que nós poderíamos também arrazoar, né? Quando nós vamos expor a Escritura. Como poderíamos expor, como poderíamos arrazoar? Importante a gente lembrar e enfatizar que a Bíblia ela tem autoridade em si mesma, e a maior autoridade são as profecias cumpridas. Para isso, vamos só fazer um paralelo de uma profecia. Tem várias aqui, né? Vamos fazer uma leitura corrida só para a gente pegar esse gancho e trazer maior significado ao que Paulo arrazoava ali. Vamos abrir em Isaías 53. Vamos ler a partir do versículo 1. Deixa eu marcar o meu WhatsApp aqui. Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mais ou menos 700 anos antes de Cristo, essa profecia da crucificação do nosso Senhor. E só um detalhe interessante, né? Na Bíblia de estudo que nós temos, a maioria de vocês tem, na página 950, nós temos pelo menos mais de 34 profecias sobre a crucificação de Jesus e o versículo em que ela se cumpre, tá? Lógico que nós não vamos ver todas aqui, mas é só para vocês terem como referência, depois estudar, tá? E aí, vários textos a gente pode trazer para ver o cumprimento dessas profecias. Eu escolhi um aqui, vamos lá para João capítulo 19, um trecho aqui. Então, João capítulo 19...
a partir do versículo 28. João 19, 28. Aliás, vamos começar do 17, na verdade. A gente vamos dar uns pulos aqui. João 19, 17. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos pular agora para o 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Pula para o 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia daquele sábado, nós vimos isso, né, no retiro, era o grande Shabá, né? Não era sábado, dia da semana. Seria o começo de quarta para quinta. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isso aconteceu para se cumprir as Escrituras. Nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Então, e essa profecia, tanto lá em Isaías, quanto também nós vemos em alguns salmos, e também lá em Zacarias 12, 10, é a profecia dupla, né? Zacarias fala tanto da crucificação quanto da volta de Jesus ao mesmo tempo. Então, tudo isso dá autoridade para a Escritura. É isso que Paulo está usando, está arrazoando, trazendo fatos e enfatizando a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós vemos que no livro de Atos, é importante a gente enxergar essa dinâmica do livro de Atos, a ênfase na ressurreição de Jesus. Nós vimos lá em Atos, no comecinho do capítulo 1, vamos voltar para Atos lá no capítulo 1 de novo. Atos 1, 21. Demos assim: é necessário, pois, que dos homens... deixa eu ver. 1, 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aqui era a escolha do apóstolo que iria suceder, né, substituir Judas, né, que havia se matado. E qual que era o principal objetivo aqui? Sermos testemunhas da sua ressurreição. Tá? Capítulo 2, versículo 32.
Aí mesmo de Atos 2:32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. 3:15. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhes obedecem. Testemunhas da ressurreição. A gente lê no versículo 30, tá? Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. E 32 ele fala, somos testemunhas deste fato. Então a gente vê essa ênfase, esse arrazoamento de Paulo, essa exposição de motivos, trazendo a autoridade da Bíblia, profecias cumpridas, dizendo, nosso Senhor Jesus ressuscitou, é o único Deus vivo e verdadeiro. Nenhuma religião pode dizer isso. Todos os líderes de todas as religiões, que é aquele esforço de religar o homem a Deus, os seus líderes estão sepultados, estão lá no sepulcro. O nosso Senhor ressuscitou, vivo está e é a nossa esperança. Isso é um fato. Resultado dessa pregação lá em Tessalônica, Atos 17:4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então, alguns deles foram persuadidos e numerosa multidão. Então, muitas conversões, aumentando aqui a igreja. E aí, quando isso acontece, o que vem na sequência? Oposição, né? Versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. A oposição sequencial, né? E aquela mesma sistemática que a gente vem acompanhando, né, ao longo do estudo. A gente vê lá no versículo 7, dá um pulinho lá, ó. Os quais Jason hospedou. Todos esses, os acusadores dizendo, né? Acusando Jason e aqueles homens que Jason hospedou. Todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Estão tentando colocar só, vai ter outro rei aí, tentando colocar contra César. A mesma estratégia lá na crucificação de Jesus. Essa oposição, ela se repete. Em Tessalônica a gente vê esse aspecto, então. Muitas conversões, mas nem todos. Mas muita... qual é o termo que eu usei aqui? Rejeição, oposição, resistência. Então, Tessalônica tem esses dois aspectos. Conversões, porém, muita resistência também. Eles conseguem alvoroçar a multidão e há essa resistência, a palavra que Paulo expõe e demonstra, é aquele movimento de deter a verdade. Né? E quando a gente vê Paulo falando sobre a ressurreição, a gente relembra de Romanos 10, versículo 9. Vamos abrir lá. O quão importante
a questão da fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus. A confissão da nossa fé em alto e bom tom, falado de dentro para fora, com o coração, e da boca, não só da boca para fora, mas com o coração. Essa confissão está associada ao crer de coração na ressurreição do nosso Senhor Jesus. O diferencial da fé cristã. Deus vivo. Tá? Continuando. Uns confessaram lá em Tessalônica. Outros não. Outros fizeram o que nós vemos lá em Romanos capítulo 1. Vamos lá. Romanos 1,18. Aqueles que resistiram à palavra, eles fizeram isso aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detêm a verdade, não querem a verdade. Preferem a injustiça. Os de Tessalônica que não creram fizeram isso. Em que grupo você está? Aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e creem de coração que Ele ressuscitou dos mortos? Ou você é daqueles de Tessalônica que detém a verdade? Está dentro do grupo dos ímpios e perversos? Saindo de Tessalônica, eles foram para Bereia. Vamos lá, voltamos em Atos, capítulo 17. Pulamos para o versículo 10, Atos 10, 17. 17, 10, desculpa. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se aonde? A sinagoga dos judeus. Nós vamos ver que aqui em Bereia, eles recebem a palavra. Olha que legal. Ora, versículo 11. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereianos eram diligentes. Eles receberam a palavra com toda a avidez. Examinavam as Escrituras, dia sim, dia não? Não, todos os dias. Para que eles examinavam as Escrituras? Para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos as Escrituras, nós temos a palavra da verdade, temos onde examinar, podemos questionar, procurar respostas aqui. Como é isso? Como é aquilo? Exatamente os bereanos estavam fazendo. Todos devem fazer isso. Porque o Espírito Santo vai trabalhar e vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e vai nos edificar através da palavra da verdade. Os bereanos, eles faziam isso com toda a propriedade,
E interessante que não tem texto aqui de Paulo dando o feedback com essa dedicação dos bereanos, mas lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nós vemos que Paulo fica muito contente com os crentes de Tessalônica. Vamos ver lá, capítulo 2, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Paulo falando dos Tessalonicenses, que nós vimos, o grupo creu, outro resistiu. Se Paulo ficou contente com os Tessalonicenses, imagine com os bereanos, né? Que a própria palavra de Deus diz, né, que eles eram mais nobres que o de Tessalônica. E o que isso resulta lá em Bereia? Atos 17, 12. Volta para lá para Atos. Atos 17, 12, lemos assim: com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Muitos creram. Pela diligência aqui dos bereanos, que examinavam as escrituras. E aí, o que aconteceu na sequência? Oposição. A gente vê no versículo 13. Mas, logo que os judeus de Tessalônica vieram lá de Tessalônica, souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Mas aí a gente vê que os bereanos foram mais astutos que os de Tessalônica e agiram rápido. Versículo 14. Então os irmãos promoveram sem detença, rapidamente, né, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então, para fortalecer os irmãos de Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Então, até delegaram os responsáveis para levar Paulo até Atenas, que é a terceira cidade que a gente vai abordar. Então, lá em Bereia, um trecho curto, mas traz muita significância para as pessoas ali que foram impactadas pelo Evangelho. E até reflexão minha, né? E até ter uma carta aos bereanos, hein? Mas acho que não ia ter nada de puxar a orelha. Porque toda carta tem o elogio, mas tem um puxãozinho de orelha, né? Então, por isso que acho que não tem carta aos bereanos, porque eles eram mais nobres que o de Tessalônica. E a reflexão que nós temos aqui, ao ver os bereanos, né? Talvez, e a maioria dos que aqui estão, né, já tenham respondido a palavra de Deus, crendo no nosso Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos, vivo está, ou seja, creu no plano da salvação. Mas, e o dia a dia? Dia após dia? Será que estamos fazendo como os bereanos? Examinando, sabendo se as coisas são realmente assim? E isso promove crescimento, santificação gradual, conhecemos cada vez mais a vontade de Deus. Como está a transformação? Temos buscado viver de fé em fé, aquela fé crescente, como os bereanos nos mostram aqui, examinando dia após dia. Essa é a reflexão que nós trazemos aqui dos nossos irmãos lá de Bereia,
E aí, então, Paulo chega em Atenas. E Atenas, nós vamos ver o aspecto de que a palavra de Deus foi ridicularizada. Vamos lá, Atos 17, a partir do versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. São alguns aspectos de Atenas, né? Atenas, apesar de estar ali naquele momento em período de declínio, ainda era muito reconhecida como um centro cultural e acadêmico da Grécia, tá? Uma cidade grega. E ela havia se entregado a uma forma refinada de paganismo, panteão grego de deuses, né? De acordo com o escritor Conybeare e Howson, na obra Life and Epistle of Paulo, Vida e Cartas de Paulo, a religião grega não passava de uma deificação dos atributos humanos e dos poderes da natureza. Porque a gente vê os vários deuses da mitologia grega, ou é uma deificação de algum atributo humano, força de Hércules, né? Ou poderes da natureza. E muitos falavam que tinha tantos deuses ali na cidade de Atenas, na Grécia, que era mais fácil trombar com Deus, isso Deus, letra minúscula, do que com os homens. Isso ele diz nesse livro. Continuando nossa leitura. Versículo 17. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O primeiro grupo que chama de tagarela estava ridicularizando Paulo. Esse termo tagarela, ele é bem, vamos dizer assim, jocoso, né? Ridículo, tentando ridicularizar. O outro grupo que pergunta aqui, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eles entendiam que a palavra ressurreição, em grego, tinha o nome de um deus deles lá, do panteão. Então eles achavam que Paulo estava falando de um deus e de outro deus, falando de outros deuses. Achavam que estava falando de algo parecido com o panteão deles. Só que essa curiosidade não era uma curiosidade legítima, como os bereanos. Continuando a leitura. Versículo 19. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Aí versículo 21, que é importante. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Só queriam saber de novidades. Não estavam preocupados ou atentos na mensagem em si. Eram curiosos por natureza. Fazia parte da cultura deles ali. E isso, esse aspecto do mundo moderno, que a gente sempre está querendo estar atualizado, buscando as últimas notícias, as últimas novidades, isso traz um modo de vida superficial. Nunca se aprofunda em nada. Não se aprofunda no estudo da palavra de Deus. Só quer saber o que está acontecendo de mais novo ali. Esse é o aspecto deles. E aí, muitos nos lembram, né? O texto de Eclesiastes. Deixa eu só pegar aqui.
Eclesiastes capítulo 1. A partir do versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Na verdade, não há novidade. É a nossa memória que é ruim mesmo. Né? A gente esquece tudo que passou e tal, e quando a gente para pensar, não, isso aí não é novo, isso aí já existiu. Então, os de Atenas viviam nessa vida superficial. Era isso que eles estavam buscando. Não estavam buscando a verdade. E aí Paulo, nós não vamos entrar aqui, Paulo começa a discursar, então, fazer a sua pregação, trazendo para o aspecto deles dentro do panteão de deuses falsos romanos ali, gregos, né? E a gente vê no versículo 22, a gente só vai ler o versículo 22, porque depois é para o próximo encontro. Paulo fala aqui no versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse a quem adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. A partir daí ele vai pregar, então, a palavra de Deus, trazendo o aspecto para nosso Senhor Jesus. Então ele pega esse contexto cultural, mas um pouquinho de spoiler do próximo encontro, o cerne da pregação é sempre o mesmo. Vamos lá com o versículo 31. Aí de 17 mesmo. Depois de arrazoar com eles, aí a gente fala dos estoicos e dos epicureus. Nós vamos ver o que pensavam esses pensadores, como Paulo trabalhou vários aspectos aqui do Senhor Jesus como nosso Deus ressurreto. E aí no final da pregação, Paulo aqui no versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como que Jesus foi acreditado diante de todos nós? Acreditar é colocar crédito. Nesse eu ponho crédito, eu acredito. Ressuscitando-os dentre os mortos. E aí qual foi a reação dos curiosos de Atenas? Versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A rejeição aqui foi em cima do quê? Do principal fato, da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E essa rejeição os afastaram da verdade bíblica. Então veja lá, nós vimos 3 cidades, 3 situações diferentes. Em Tessalônica, vimos 2 grupos, um grupo que acreditou, aceitou, e vimos outro que rejeitou.
Em Bereia nós vimos um grupo que recebeu com avidez a palavra da verdade e consultava dia a dia e nos serve de exemplo. Aquele que já crê, como conduzir depois de crer no nosso Senhor Jesus como Senhor, Salvador, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ressurreto, vivo, nossa esperança. Como devemos viver depois de crer e confessar Jesus no dia a dia. E vimos a passagem por Atenas, onde eles ridicularizaram a Paulo e a palavra e rejeitaram o principal aspecto da fé cristã. O nosso Deus vivo, ressurreto, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E a nossa reflexão final é: qual desses grupos você se enquadra hoje? Você pode se enquadrar hoje. Dependendo do grupo, você já está salvo e permanece permanentemente. Mas se você não é salvo, se você não se enquadra no grupo daqueles que creram na ressurreição, você pode mudar essa posição. Você faz parte daquele grupo que resiste à palavra de Deus, como alguns de Tessalônica, detém a verdade, não quero saber. E sobre você permanece a ira de Deus, permanece porque ela já estava, ou pertence àquele grupo de Tessalônica que creu, ao grupo de bereanos que creu, e dentre os bereanos, aquele que está diligentemente buscando, está nesse grupo? Joia! Os que recebem a palavra com avidez. Ou no grupo do que escarnecem, desprezam a palavra de Deus. Acha loucura. Vamos abrir lá só para fechar. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Fala comigo aqui. Capítulo 1. Versículo 22. Primeira Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Você viu os de Atenas lá, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqueles atenienses, aquilo lá era loucura. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Era essa a mensagem. Então, domingo que vem a gente explora mais a pregação de Paulo, fechando então o capítulo 17.